Olá pessoal, atendendo aí a um pedido aí do Júlio, né? E entendendo que realmente seria necessário uma explicação um pouco mais, com um pouco mais de qualidade em relação à formatação do nosso memorial, né? Eu resolvi fazer um resumão, tá? E baixei aqui o trabalho de Edilza, tá? Edilza Danjur. Para fazer esse resumão utilizando o trabalho dela como referência. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é a necessidade de habilitar o botão para mostrar os caracteres não imprimíveis, né? Para que fique claro toda a formatação do documento, tá? Então, eu habilitei aqui o botão para apresentar os caracteres não imprimíveis, ok? Eu já verifico que a capa está aparentemente no padrão, mas, como eu expliquei, o documento todo deve ficar no formato 3232, mas a capa pode ficar numa formatação de margem diferente, porque senão fica uma coisa meio, não fica centralizado direitinho, né? E a capa, na verdade, não faz parte do documento. O documento começa a partir da folha de rosto, né? A capa é só a capa, tá? Então, a primeira coisa que a gente verifica é que a capa a gente pode dar uma formatação diferente a ela. Para isso, evidentemente, que a gente precisa criar uma quebra de seção aqui, né? Inclusive, esse documento ele não tem essa quebra, portanto, qualquer movimentação que na edição dessa capa vai afetar a folha de rosto e sucessivamente, né? Então, vai ser uma afetação em cadeia. Então, é interessante toda vez que eu termino um elemento que vai ficar estático, que não vai mais, que não deve afetar o seguinte, né? Por exemplo, na mudança de capítulo, ou entre um elemento pré-textual e outro, lembrando que são vários elementos pré-textuais que a gente tem no trabalho, né? Entre eles a capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafes, sumário, né? Tudo isso dentro dos elementos pré-textuais que normalmente tem. Alguns são opcionais, mas a maioria desses elementos são obrigatórios, tá? E a gente vai mantê-los. Então, eu vou fazer aqui uma quebra de seção, né? Buscando aqui em layout, quebra de seção, próxima página, para a gente criar, evidentemente, para a gente criar, então, fazer, então, essa modificação. Clicando 2 vezes aqui no cabeçalho, o cabeçalho se apresenta, e eu verifico, então, que eles estão, essas 2 seções, a seção superior da capa e a seção que começa aqui com o nome de Edilza, já na folha de rosto, né? Elas estão vinculadas entre si. O botão aqui de vinculação está apertado. Eu vou desvincular as 2 seções, elas agora não estão mais vinculadas, então agora eu posso fazer uma formatação na seção, na capa, sem afetar o restante do documento, tá? Então, eu vou agora, vou vir aqui em layout, vou vir aqui em margens, né? Margem personalizada, e ao invés de 3232, eu vou colocar 2, né? 2, 2, 2, tá? Vou alterar para ficar nessa formatação, vai ficar mais centrado. Agora sim a capa está completamente simétrica, né? Bem centralizada. A capa agora está completamente simétrica. Perfeito. Então,
Vindo aqui para a guia de formatação, página inicial, eu tenho aqui os estilos, tá? Os vários estilos. A primeira coisa que eu acho interessante é criar um estilo capa, tá? Só para poder trabalhar com esse estilo na formatação de alguns elementos do documento, tá? Então eu vou vir aqui em painel dessa seção de estilos e eu vou criar aqui um novo estilo, né? Lista, mostrar guias. Eu vou clicar aqui em novo estilo, tá? E vou colocar o nome desse estilo capa, ok? Esse estilo vai ter a fonte Arial 12, negrito, cor preta, né? Eu vou adicionar o modelo, vou atualizar automaticamente e o parágrafo vai ser centralizado, nenhum recuo especial, espaçamento 1,5 entre linhas. Perfeito, tá? Então, vou criar aqui esse estilo capa, ok? E eu vou aplicar a esse estilo capa esses elementos aqui da capa. Perfeito. Então, agora eu apliquei esse estilo aos elementos da capa. Eu sei que todos esses elementos aqui, até trabalho de conclusão, que é a descrição do trabalho, eu também, ele também vai ficar com o estilo capa. Então, vou acionar aqui o estilo capa, já acionei. E daqui para baixo também, idem, né? Estilo capa. Perfeito. Já estava, eu só confirmei. Pronto. Então, aqui eu estou com o documento dela para a capa e folha de aprovação, estão ok agora. Eu vou dar mais 2 enters aqui, né, para ficar um espaçamento melhor. E aqui eu vou inserir apenas uma quebra de página, tá? Para manter essa estrutura fixa, tá? Eu posso alterar esses espaçamentos aqui, que não vai alterar os espaçamentos da página seguinte, ok? Pronto. Esse espaço aqui é reservado à ficha catalográfica, está corretamente definido, perfeito. Eu vou, a partir daqui, criar uma quebra também de página e deixar esse espaço reservado para a ficha catalográfica, ok? Pronto. Aqui eu tenho a folha de aprovação, perfeito? Então, eu sei que até aqui também vai ser estilo capa. Eu venho aqui na guia de formatação página inicial e aciono o estilo capa para isso. Esse aqui está corretamente formatado. Qual é a formatação dessa descrição? A formatação espaçamento à esquerda, né? Um recuo à esquerda de 8 centímetros, perfeito. O alinhamento é justificado, tá? E o espaçamento entre linhas é simples, ok. Então, eu vou simplesmente dar o ok aqui, tá perfeito aqui, tá? A banca, aprovado por tá ok, de acordo com o que está previsto lá, e vem aqui os dados dos professores que vão participar da banca. Eu aqui vou acrescentar uma nova quebra de página, ok? Para o elemento seguinte, o elemento pré-textual seguinte, que é a dedicatória. Também a dedicatória está correto. Deixa eu dar só uma olhadinha lá no nosso documento oficial, né? Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Eu não estou com ele aberto. Deixa eu baixá-lo, né, para facilitar esse processo, tá? Vou acessar aqui nosso site, vim aqui biblioteca, manual memorial de formação,
Posso ver até por aqui mesmo, sem precisar baixar. Então, ficha catalográfica, ok. Eu posso pegar até esses dados aqui, ó. Esses dados aqui vão constar da ficha catalográfica, tanto quanto esse aqui de baixo. Eu vou colocar lá na ficha catalográfica, tá? Eu vou botar ali, aqui no lugar da ficha catalográfica. Espaço reservado à ficha catalográfica, eu vou colocar esse conteúdo, né? Então, eu vou vir aqui, inserir, colar especial, manter somente texto. Pronto. Ok? Então, catalogação da fonte, papapá. Eu vou dar um espaço aqui para a ocupação da ficha catalográfica e vou pegar aqui também essa definição aqui dos dados da biblioteca, ok? Que também vai ser um elemento que vai ficar. Pronto. Então, entre aqui vai ficar a ficha catalográfica, ok? Perfeito, tudo beleza. A dedicatória, vamos ver como é que fica a dedicatória, como é que está definida a dedicatória para esse documento. Ficha catalográfica, tal, dedicatória. Esse é um elemento opcional, mas que normalmente entra no trabalho, tá? Fica faltando alguma coisa se não tiver uma dedicatória, né? Texto em que o autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho de acordo com a norma tal, né? Recomenda-se que a dedicatória seja alinhada ao meio da margem gráfica até a margem direita. Então, ao meio da margem gráfica, isso dá um espaçamento de 6 centímetros até o final da margem direita. Então, vamos ao texto. Dedico esse trabalho, não precisa que está repetindo. Então, dedico esse trabalho, papapá. Vamos ver se está formatado corretamente. Opção 6 centímetros, perfeito, espaçamento 1,5, tá justificado até o final da margem direita. Beleza. Aqui, então, eu posso inserir uma quebra de página, tá? Beleza. Seria a quebra de página. Os agradecimentos também eu posso definir como capa, tá certo? Agradecimento aqui como capa. E aqui vem a seção de agradecimentos. Perfeito, né? Eu vou também aqui inserir uma quebra de página. E aqui vem a epígrafe, ok? A epígrafe, ela vai assumir a formatação da citação. E aqui, por uma questão de proficiência, eu vou criar também um estilo chamado citação, certo? Um novo estilo, vou colocar em maiúsculo, citação. Ok? É Arial 11 a citação. Não é negrito, é preto a cor, né? Eu vou adicionar ao modelo e vou atualizar automaticamente e vou definir no parágrafo que o alinhamento é simples, nenhum espaçamento, nenhum recuo, né? Nem na margem direita, nem na margem esquerda, tá? E nenhum recuo especial. Então, agora eu vou colocar aqui, não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Por quê? Porque, eventualmente, em alguma citação, eu poderei ter mais de uma linha, né? Então, nesse caso, eu não quero que elas fiquem espaçadas. E eu vou colocar aqui um espaçamento, né, de 18 pontos. 18 pontos.
do parágrafo anterior e de 18 pontos para o parágrafo seguinte. Então, vou definir aqui essa formatação, ok? Perfeito. Então, eu quero que tudo isso aqui fique com esse formato, tá? Deixa eu ver se ele está com esse espaço que foi dado. Ah, não, eu não coloquei o espaço. Então, eu vou vir aqui na citação, modificar estilo, né? E aqui, em formatar parágrafo, eu vou definir que eu quero um recuo de 4 centímetros à esquerda, né? Da margem esquerda. Então, eu vou dar OK aqui, perfeito. Essa é a formatação correta para o estilo citação, tá? Só que o nome do autor, eu quero que fique na margem esquerda. Então, eu vou definir aqui margem esquerda. Quando eu mudo, ele muda os dois, porque ele muda em sequência aquele que está acima, mas eu volto aqui, Ctrl Z, para voltar à ultimação, para que só fique o nome do autor na margem esquerda, ok? Pronto, eu vou definir todos esses espaçamentos aqui, né? Todos esses espaçamentos aqui também como citação, tá? Ok? E aqui eu vou fazer uma quebra de página. Perfeito. Então, aqui eu tenho a citação, beleza. Só para ficar num padrão bacana, né? Eu entender que está num padrão legal. Bom, o resumo também fica como formato capa, perfeito, já está. E aqui eu tenho este memorial. O resumo, ele não tem um recuo na primeira linha, tá? Então, ele fica sem esse recuo da primeira linha. Ele é um texto de parágrafo único, tá? Então, todo ele seria um texto de parágrafo único. Esse resumo de Edilza precisa ser refeito, tá? Ele não tem os elementos que deve compor o resumo, ok? É importante que ela veja isso com o seu orientador, né, para que o resumo fique adequadamente configurado com um texto formatado de acordo com o que é previsto para o resumo, né? Normalmente traz uma informação genérica, objetiva do trabalho em si, né? Mas não se aprofunda em nenhum detalhe. Aqui ela está se aprofundando em vários detalhes atualmente. Na verdade, este memorial, isso aqui seria mais um texto para introdução. Eu vou até deixar esse texto aqui para o resumo, tá? Mas vou copiar, eu vou tirar isso aqui, deixa eu ver aqui, eu vou copiar tudo isso aqui, tudo mais, eu vou copiar tudo isso aqui, espera aí, até aqui embaixo, vou copiar tudo isso aqui para a introdução, tá? Já para ficar aqui esse memorial de formação, titulado, papapá. Aqui eu poderia ter aquele resumo, aquele material todinho que está lá em cima, que ela colocou como resumo. Não é o resumo aquilo ali, não está no padrão devido, ok? Eu vou deixar aqui assim por enquanto, vou só anular, vou só tirar isso aqui tudo, certo? Só para ficar num padrão de resumo. Aqui as palavras-chave estão colocadas aqui, elas precisam ser, embora pedagogia pode ser, porque é uma palavra específica, né? E é separada por ponto e vírgula, né? Vamos lá
Vamos lá na formatação prevista para as palavras-chave do resumo, tá? Espera aí, palavras-chave. O texto deve ser escrito em parágrafo único, sem recuo, deve ter espaçamento e meio, tal. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, seguidas de 2 pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. Tá? Então, aqui a gente vai para cá, pedagogia, beleza, pode ser letra maiúscula, pedagogia, e separada aqui por ponto e vírgula, tá? A última palavra que fica com ponto. Aqui eu vou fazer uma quebra de página, e aqui nós teríamos o abstract, né? Que seria o resumo em língua inglesa, ok? Então, eu vou botar aqui no formato capa, e aqui ficaria o resumo em língua inglesa. Aqui eu vou criar mais uma quebra de página, e aqui então entraria o sumário. O sumário eu vou deixar para a gente fazer direitinho daqui a pouco, tá? Gerar ele daqui a pouco. Aqui, novamente, eu tenho uma situação em que eu preciso fazer uma quebra de seção, né? Então, aqui eu não preciso ter todos esses espaçamentos, né? Eu vou fazer essa quebra de seção. Sendo que eu vou precisar numerar as páginas em seguida, sem numerar as anteriores. Então, eu vou verificar se está correto, tá? Então, eu vou clicar aqui, realmente, ó, não está vinculado, é por isso que tem a numeração na página aqui, né? E não tem nas anteriores. Perfeito. Agora, tem um detalhe aqui que eu quero verificar. É se a capa, né? É se a numeração da capa, número de página, eu vou ver aqui a formatação. Aqui, ó, a capa deve começar com 0, tá? Porque ela não conta. Então, a capa é 0. Aí, essa seção aqui, sim, deixa eu ver aqui, formatação, continua, ó, continua da seção anterior, ou 1, não tem problema, eu vou dar OK, certo? Agora, aqui sim eu vou começar a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui é 10, certo? Então, quando eu venho aqui, eu vou vir aqui na formatação, ó, continua da seção anterior, não preciso botar 10 aqui. Por que eu não boto para iniciar em 10, mesmo que eu saiba que são 10 páginas? Eu não coloco, porque eventualmente eu posso ou excluir ou acrescentar um elemento pré-textual, certo? Ou mesmo fazer um agradecimento mais longo, que pegue mais de uma página e tal. E se eu simplesmente colocar para iniciar em 10, nesse caso eu vou acabar incorrendo em erro. Então eu devo botar continuar da seção anterior, porque ele vai pegar a seção anterior, que começou lá na capa 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai na sequência numerar a partir da introdução, né, depois dessa contagem. Então eu vou deixar aqui OK, tá? Bom, introdução é o primeiro capítulo, então ela deve estar como título 1, tá? Por que eu devo classificar o título do capítulo como título 1, o título do subcapítulo como título 2, o título do subcapítulo como título 3? É porque esses elementos eles vão ser puxados para compor o sumário automaticamente. Então, eu vou definir aqui que isso é título 1, tá? Só que aí eu vou ter que formatar o estilo título 1
para que ele atenda aos requisitos do meu manual, né? Então, eu vou vir aqui modificar estilo, tá certo? E aqui eu vou definir que não é calibre, é Arial, não é 14, é 12, não é negrito, não é azul, é preto, né? Aqui eu vou botar justificado, 1,5 de espaçamento, mas isso aqui eu posso definir, ó. Vou adicionar isso tudo aqui, atualizar, e vou vir aqui em parágrafo, né? E aqui eu defino, ó, é justificado, perfeito, não tem recuo nenhum, nem na primeira linha, e eu não tenho espaçamento antes. Por quê? Porque o título começa numa nova página, então ele já está lá em cima, não precisa de espaçamento antes, precisa de espaçamento depois, né? Por quê? Para que ele dê um espaço até o parágrafo inicial do meu capítulo. Então, eu vou botar aqui um espaçamento de 38, posso botar até mais, 42, vai ficar um espaçamento bem legal, certo? Beleza, ok. Então, ele ficou aqui já com um espaçamento bacana para eu iniciar meu capítulo, tá? E aqui ela iniciou o capítulo dela, tá perfeito, né? Pronto, terminou o primeiro capítulo, eu não tenho que ter esse monte de linhas, eu tenho que ter uma quebra de página, tá? Uma quebra de página. Por quê? Porque o novo capítulo, o capítulo 2, já começa numa nova página. Agora, o capítulo 2 também precisa estar, o título do capítulo 2 também precisa estar formatado com o estilo título 1, né? Então, já clico aqui no estilo título 1, definindo a formatação para esse parágrafo aqui, que tem o título do capítulo, ok? Então, educação infantil, ensino fundamental, é o título do capítulo. Bom, aqui eu tenho uma citação direta com mais de 3 linhas, tá? Então, eu já tenho uma formatação, um estilo de formatação para citação. Então, eu venho aqui e defino que isso aqui é uma citação. Automaticamente, ele já assumiu o formato de citação, tá? Que é espaçamento simples, né? Arial 11, espaçamento simples entre linhas, e já tem aquele espaçamento do parágrafo anterior e do parágrafo posterior, portanto, eu não preciso dar espaçamento, da enter, né, para criar linhas aí, separando isso. Um outro detalhe é que papalha, no caso aqui, é escrito normal, papalha, certo? Então, não é maiúsculo, é uma palavra, o nome do autor, ele vem, mesmo depois da citação, ele vem com a letra minúscula, né? Normal, escrita normal. Bom, aqui eu já tenho o capítulo 3, então aqui eu vou dar uma quebra também de página, certo? E vou recuar aqui até o capítulo 3, e esse parágrafo aqui, que tem o título do capítulo 3, também eu vou definir, né? Eu vou vir aqui, ó, página inicial, e vou definir como título 1, ou poderia vir aqui direto na guia de estilos, né, que tá aqui do meu lado, eu vou definir como título 1. Pronto. Então, definir como título 1, já estou com ele automaticamente configurado, tá? Perfeito. Mais um capítulo que vai se iniciar, que eu vou fazer a quebra de página, certo? E aqui eu também vou definir como título 1, ok? Perfeito. Considerações finais. Eu também vou fazer uma quebra de página para esse novo capítulo. E aqui também
eu vou definir como título 1 já as considerações finais do trabalho, né? Pronto. Mais uma vez, eu vou fazer uma quebra de página, certo? Uma quebra de página. Essas referências também é no estilo título 1, ok? Só fazendo uma confirmação disso aqui, né? As referências, como é que ficariam? Ou se a gente vai colocar como sumário, só ver lá as referências, apêndice e tal. Referência, não, a referência realmente é centralizada, né? Eu vou simplesmente centralizar, mas eu vou deixar ela como título 1, deixa eu ver se não mudou, ó, mudou os outros títulos 1 também. Aí eu tenho que dar um Ctrl Z para que a mudança se aplique apenas a essa última alteração que eu fiz. Tá? Então, todo o estilo título 1 continuou sendo normalmente à esquerda, tá? Mas a mudança se aplica apenas a essa última alteração que eu fiz, tá? Que é o caso das referências. Então, pronto, aqui eu tenho as referências, tal, né? Vão ser colocadas aqui as referências. Perfeito. Eu fiz aqui a introdução, aqui eu vou puxar essa quebra de página para a página anterior, né? Para não ficar uma página vazia, ok? Então, já puxei aqui, está tudo perfeito. Agora, eu posso ir lá para o sumário, né? Porque eu já fiz a formatação do texto, né? Então, aqui eu já coloquei todos os capítulos, subcapítulos, no formato que deve ser. Eu vou excluir esse sumário que eu tenho aqui e vou gerar o sumário automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em referência, né? Sumário. Eu vou definir esse aqui mesmo, que é o mais simples, tá? Pronto. Agora, essa formatação aqui não é a que eu quero, tá? Primeiro eu vou excluir esse nome aqui, eu não preciso dele, que já tem lá em cima. Mas essa formatação aqui não é a que eu quero. Eu quero que ela fique com a mesma formatação que foi dado ao texto lá. Então, eu vou vir aqui, não é calibre, é Arial, certo? Não é 11, não é 11, é 12, não tem itálico, tá? Então, aqui não é itálico, é normal, ok? Pronto. Eu posso dar um espaçamentozinho um pouquinho maior aqui, né? Para ficar 1,5, normal. Então, espaçamento normal de 1,5. Beleza. Gerei o sumário, tá? Aqui no texto não tem nenhuma imagem, nenhuma fotografia, mas eu posso até colocar aqui para também mostrar como é que faria isso, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, estou tratando de um assunto, eu quero colocar uma ilustração. Então, eu vou buscar uma ilustração aqui na internet. Por exemplo, eu estou tratando do estágio, alguma coisa assim. Pronto, eu vou colocar aqui, buscar uma imagem aqui, certo? Eu gostei dessa imagem que eu coloquei na aula de ontem. Eu vou puxar, salvar essa imagem, salvar a imagem como, né? Vou colocar aqui, eu nem sei se eu tinha feito isso, TCC, vou colocar, salvar ela aqui, estágio supervisionado. Pronto, então e aqui eu vou colocar essa imagem, tá? Então eu vou vir aqui, inserir, né? Imagem, navegador, imagem de arquivo. Eu vou vir aqui em FESP, tá aqui, pronto, estágio supervisionado, inseri ela aqui, certo? Eu inseri a imagem aqui, né? Texto,
uma imagem contendo no interior pessoas, mulher e criança. Aqui é uma descrição da imagem, né? Isso é interessante para alguns eventos. E aqui eu vou então, vou criar o títulozinho, né? Eu vou colocar aqui figura 1, vou botar aqui crianças em uma sala, nível 5, vou botar aqui nível 5, em sala de aula, de aula, nível 5, educação infantil. Aqui eu vou pegar e vou definir que não é 11, é 10, tá? Essa descrição aqui da figura é 10. E aqui também eu vou definir que a fonte, aqui a fonte eu teria que colocar a fonte correta, né? No caso, eu teria que definir aqui, ó, pegar aqui o link, copiar o endereço do link, blog Universo Ateneu, botar aqui fonte, blog Universo Ateneu. Internet. Eu vou aqui colocar um link para, se alguém quiser acessar, ele pode acessar o link desta imagem, tá? Pronto. Eu vou dar um espaçamento, adicionar um espaçamento aqui para o parágrafo seguinte. E também vou adicionar um espaçamento aqui para o parágrafo anterior, certo? Fica uma coisa mais organizada, ok? Então, é assim que ficaria isso. Essa imagem, ela pode estar também centralizada, e vamos supor que ela está grande, eu quero diminuir um pouquinho, né? Então, eu poderia diminuir um pouquinho essa imagem, tá? E colocar a fonte ficaria nessa margem aqui, tá? Então, tem aqui o título, a fonte fica na margem esquerda, a fonte também é Arial 10, então, Arial 10 para o cabeçalho da imagem e para a fonte, descrição da fonte. Perfeito. Um exemplo aqui de como colocar uma imagem, ok? Para finalizar, então, agora eu já puxei o sumário, né? Então, praticamente, nós vimos toda a formatação do TCC, né? Lembrando que quando eu pego um texto completamente desformatado, a primeira coisa que eu devo fazer é formatar o estilo normal, que vai ser praticamente todo o texto, tirando capa, folha de rosto, né? Então, tirando esses elementos, alguns elementos pré-textuais, tirando citação, notas de rodapé. Por exemplo, ela não inseriu nenhuma nota de rodapé, mas vamos supor que eu quisesse colocar uma nota de rodapé em algum lugar aqui, né? Vamos supor que eu quisesse colocar uma nota de rodapé aqui para a palha, né? Então, eu viria aqui, vou aqui, inserir, deixa eu ver aqui, não, é referência. Próxima nota de fim, deixa eu ver aqui direitinho, próxima nota de rodapé.
né? Eu vou vir aqui, deixar aqui, eu quero adicionar. Próxima nota de fim, nota de rodapé, pronto. Solicitação. É porque eu estava querendo fazer igualzinho no Word do Windows, porque aqui eu sei onde é aqui, nota de rodapé, mas vocês não têm isso aqui vocês não vão ter isso no estilo do Windows, mas no Windows é até mais fácil, né? Vem em referência e você encontra facilmente como inserir a nota de rodapé. E aqui você poderia colocar alguma coisa sobre esse autor, né? Papalha. Aí você colocaria aqui algum texto, né? Uma informação. Eu particularmente acho muito interessante notas de rodapé. Eu acho que dá uma vida, uma elegância ao texto, né? Então, normalmente, eu acho interessante colocar. Eu vou tirar aqui para não atrapalhar a formatação que eu tinha feito, né? Mas é isso. A nota de rodapé sempre cabe, uma explicação sobre um lugar, sobre a escola, sobre um personagem, né? Enfim, se você, na sua descrição, as notas de rodapé, eu acho que dão uma elegância ao texto, né? Complementam o texto de uma forma elegante e bonita para ficar uma formatação bacana no seu trabalho. Praticamente era isso que eu gostaria de mostrar. Eu vou aqui fechar a minha gravação.